Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe aquela tag literária clássica de meio de ano que eu amo responder, mas nem sempre consigo, que é a tag dos 50%, onde eu vou analisar todas as leituras que eu fiz até aqui e é bom que eu consiga atualizar um pouquinho com vocês, né? Esse é um momento em que a gente para olhar tudo o que a gente já leu no ano, pensa com carinho nas leituras que marcaram até aqui, lembra de algumas decepções, de algumas surpresas e também planeja um pouquinho o que ainda vem por aí, tá? Bom, antes de ir direto para as perguntas, eu quero fazer um balanço geral do primeiro semestre de 2025 com vocês, tá? Até dia 30 de junho de 2025 eu li exatamente 25 livros e desses 13 receberam nota máxima, 5 estrelas, ou seja, mais da metade das leituras foram experiências incríveis para mim. Teve uma releitura bastante emocionante, que foi O Olho Mais Azul, também teve um calhamaço, Grande Sertão Veredas, que foi incrível. Teve uma fantasia fofa, que foi o Hotel Magnifique, teve uma leitura um pouquinho mais tensa, que foi Rede de Sussurros. Eu também participei de várias leituras coletivas com os clubes, né, a gente tem Doutores Leitores, tem o Clube Tolkien, tem o Clube King, tem dentro do Clube Doutores Leitores o Clube da Vanguarda e os Desbravadores. Teve livro que eu li de parceria, teve livro que eu li esquecido na estante, teve lançamento que eu quis ler, teve maratona literária que aumentou a minha quantidade de leitura. Então, tô bem animada aqui com os resultados que eu tive no primeiro semestre, que foi um semestre um pouco diferente, eu tava bem tumultuada de serviço, então fiquei feliz com o resultado, apesar de sempre querer ter lido mais, né? Mas eu fiquei bastante feliz porque foi um semestre bem equilibrado, com muita variedade de gênero, né? Eu li realismo mágico, eu li ensaio, eu li clássico, eu li romance, eu li romance histórico, eu li terror, eu li fantasia, eu li ficção especulativa, eu li literatura brasileira contemporânea e li muita mulher escrevendo. Isso que é legal, né? Bom, agora sim, vamos começar a responder essa tag dos 50% que eu peguei lá no canal do Geek Freak e o link pro vídeo dele vai estar aqui na descrição do vídeo, então vale bastante assistir, tá? Então pega a vinheta e vamos lá! Antes de começarmos a responder as tags, eu quero fazer um adendo. Eu não peguei os livros da estante porque eu fiquei com preguiça. Então, vocês vão ver as fotos dos livros nas laterais. Quando eu estiver editando, com certeza eu vou me arrepender, porque vai dar muito mais trabalho para editar, para colocar as capas dos livros. Porém, eu passei esse fim de semana arrumando a estante, colocando cada livrinho no lugar. E toda vez que vou gravar esses vídeos de tag, eu tenho que ficar tirando os livros das posições que eu deixei, depois eu nunca consigo voltar exatamente no mesmo lugar, arrumo uma confusão. Eu não quero desorganizar a minha estante hoje. Eu até tenho que gravar um outro vídeo hoje que precisaria, mas não vou fazer isso, tá? Então bora pra tag, vamos responder as perguntas. Se vocês me verem olhando aqui pra baixo, é onde tá a minha anotação, meu caderninho com todas as perguntas. Então bora lá. Pergunta número 1. O melhor livro que você leu até agora em 2025? E, claro, acho que não poderia deixar de ser quem me acompanha, que já vai saber. E se eu tivesse, assim, que escolher um só livro pra colocar num altarzinho literário aqui desse primeiro semestre, seria esse aqui. Amor Segundo Buenos Aires. Esse livro é um daqueles que parecem pequenininhos, tá? Ele nem tem muitas páginas, mas ele fica na gente por muito tempo. A estrutura dele é feita por várias histórias entrelaçadas que vão gerar em torno de um mesmo personagem, que é o Santiago, que é um jornalista brasileiro que vive em Buenos Aires, e a gente vai acompanhando vários momentos da vida dele, de várias pessoas que cruzaram o caminho dele. É um livro que fala sobre amor, sobre amizade, sobre separação, sobre silêncio, é um livro incrível, tá? Mas o que mais me encantou nessa leitura foi um tom mais melancólico, um tom mais afetuoso da escrita. Tem muito tempo que eu não leio algo assim. O Scheller, ele escreve com muita sensibilidade. As frases dão vontade de você ficar marcando tudo, mas ainda assim ele não força poesia, é tudo muito simples, mas tudo muito cheio de sentimento. E o mais legal é que a cidade de Buenos Aires é quase um personagem, e tem um quê também de nostalgia na história que me pegou muito. O livro vai falar muito sobre o amor de um jeito mais realista, tá? Com vários encontros que nem sempre vão dar certo, com várias lembranças que ficam. A gente termina esse livro com uma sensação agridoce, né, de como a gente tivesse terminado algo, mas esse algo, este livro ainda morasse dentro da gente, tá? Foi uma leitura que me fez suspirar, refletir, eu me emocionei e eu terminei querendo abraçar o livro e passar ele para todo mundo, tá? Então, leiam,
O Amor Segundo Buenos Aires, que foi minha melhor leitura do primeiro semestre. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Eu não sou uma pessoa de ler muitas séries, muitas continuações, mas como vocês sabem, no Clube Tolkien a gente tá lendo... a gente estava lendo, né, já terminou toda a saga do Senhor dos Anéis. Essa, na verdade, foi a única continuação que eu li nesse semestre, né? Eu li o livro 2 e o 3 de O Senhor dos Anéis, mas não foi por falta de opção que esse livro entrou aqui, não, tá? Porque As Duas Torres é um livro impressionante. Eu li junto com o Clube Tolkien e eu fiquei ainda mais envolvido com esse universo da Terra-média, porque nessa segunda parte da trilogia de O Senhor dos Anéis, a história ela vai se dividir em 2 blocos narrativos. De um lado, a gente vai ter a guerra começando a tomar forma, a gente vai ter os exércitos se movimentando, todas as alianças se formando, porém, de outro lado, a gente vai ter o Frodo e o Sam seguindo essa viagem com o Gollum. E, aliás, gente, esse é o livro, As Duas Torres, né, em que o Gollum vai brilhar. É onde a gente vai ver todo o conflito moral dentro dele, toda a ambiguidade do personagem, toda a dor que ele carrega. Eu gosto muito da forma como Tolkien escreve os diálogos, sabe, mais solenes, como ele vai construindo o senso de tempo, o senso de missão. Então, assim, cada capítulo parece que a Terra-média vai se ampliando pra gente. É uma continuação que cumpre o papel direitinho, tá? Ela avança na trama, ela aprofunda nos personagens, ela prepara todo o terreno pro grande finale que vai vir depois. Tanto que eu preferi a leitura de As Duas Torres do que realmente do último livro da Senhor dos Anéis, né? Tinha esquecido o nome da saga, olha isso. Mas, gente, se vocês quiserem ter acesso a todo esse conteúdo, é só vocês entrarem no link que tá aqui embaixo, é o grupo do Telegram, onde a gente tá lendo Senhor dos Anéis. A gente já fez a leitura de O Hobbit, de toda a saga do Senhor dos Anéis e de Silmarillion. Esse mês agora a gente vai começar a leitura de Beren e Lúthien, mas se você quiser ler ou você quiser ter acesso a esses conteúdos antigos, ele tá disponível gratuitamente por tempo limitado, tá? Então entra aqui no Telegram para você ter acesso a essa playlist, ela não tá disponível aqui no canal liberado, você vai ter que entrar no grupo do Telegram para você ter acesso à playlist, e aí sim, daqui a um tempo, quando eu for fechar esse ciclo da leitura de Tolkien, esse conteúdo vai ser vendido separadamente, tá? Então fica de olho aqui e não perde a oportunidade de assistir esse conteúdo gratuito. Vamos então para a terceira pergunta dessa tag, que é lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E, gente, eu tive que pesquisar porque eu não sabia de nenhum lançamento, tá? Essa é sempre uma pergunta difícil para mim nessa tag, porque eu não acompanho lançamento literário de perto, aliás, nem de longe, eu só vejo alguma coisa ali pelo Instagram. Normalmente eu tô lendo livros que estavam parados aqui na minha estante, ou que chegaram até mim por causa da leitura dos clubes, mas dos lançamentos que tiveram aqui no primeiro semestre, 2 me chamaram a atenção e já estão na minha lista, né, de compras da Amazon, caso você queira saber qual é a minha lista, também tá aqui embaixo. E é o livro A Contagem dos Sonhos, que é da Chimamanda, né, a Chimamanda eu já conheço, já admiro muito a escrita dela, tudo que ela escreve me faz pensar, né, me tira aqui de um lugar comum, e esse livro novo dela parece trazer justamente uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre maternidade, sobre as escolhas que as mulheres fazem ou elas deixam de fazer. E o outro livro é Meu Nome é Emília Del Valle, da Isabel Allende, que também me chamou a atenção pelo título e pela autora, que eu sou apaixonada, e ela sempre mergulha em narrativas mais familiares, sempre tem um toque de história, de política, de espiritualidade nos livros dela. Eu não sei muito sobre a história ainda, tá? E eu gosto de manter esse mistério nas leituras que eu faço por opção antes de começar. Não sei, tá? Se eu vou conseguir ler os 2 ainda esse ano, mas se eu conseguir encaixar nas minhas leituras, com certeza eu vou trazer aqui pro canal para poder a gente conversar sobre eles, tá? Então, depois de uma pesquisa, esses são os livros que lançaram esse ano que eu quero ler. A quarta pergunta é: o livro mais aguardado do segundo semestre? Eu não sei se era para ser um lançamento, tá? Mas eu vou responder do jeito que eu quero, porque eu tô com essa leitura aqui guardada há um tempo, né? Essa é uma leitura que tá marcada para ser feita com o Clube Doutores Leitores. E olhem o tamanho deste livro. Dá um friozinho na barriga só de olhar para a capa dele, tá? Esse é aquele tipo de livro que vai exigir bastante entrega, mas eu acho que vai devolver bastante coisa em troca, né? O Dickens, ele é conhecido pelos personagens muito marcantes, por uma crítica social sempre embutida nas suas histórias e pela forma como ele vai conduzindo as tramas com muito drama, com muita ironia. E esse livro é considerado por muitos, inclusive pela própria Virginia Woolf, como o melhor romance da língua inglesa, que é
David Copperfield. Eu tô animada aqui não só pela leitura em si, tá? Mas porque a gente vai fazer junto com o pessoal do clube, com os debates, vou tecer vários comentários, a gente vai ter lives para poder conversar, então eu já sei que vai ser uma leitura muito especial. Eu sei que pode ser que eu escolher David Copperfield para essa pergunta seja um pouco de roubo, né? Porque, sei lá, toda vez que eu penso nessa pergunta parece que é um livro que vai ser lançado no segundo semestre que eu quero ler, né? Mas eu acho que essas perguntas eu peguei no nível do vídeo novo do Geek Freak, né? Ele atualizou as perguntas para coisas que fazem mais sentido na época que a gente está vivendo. E eu também acho que faz mais sentido eu responder um livro que eu tô muito animada para ler no segundo semestre, que eu tenho certeza que eu vou ler, que é esse, David Copperfield, né? Eu poderia colocar qualquer outro livro que eu quero ler todos os livros que estão na minha estante, e temos vários não lidos, como sabem, mas eu acho que eu tô empolgada para ler bastante David Copperfield, ainda mais que vai ser uma leitura bem suave. A gente vai passar o segundo semestre inteiro lendo esse livro, vai ser tipo 45 páginas por semana, algo muito leve, então vai ser uma leitura gostosa que a gente vai conseguir concluir rapidinho. Vamos então para a quinta pergunta? O livro que mais te decepcionou até agora. E era o livro, tá? Mas eu separei dois aqui. Bom, é o que me decepcionou, não necessariamente um livro ruim. Vou começar falando de Credence. Eu já sabia que era um livro polêmico, eu já tinha escutado tudo sobre a premissa, sobre os personagens, sobre esse clima mais erótico, mais provocativo, mas eu achei que a autora fosse trabalhar isso com alguma profundidade emocional, e não foi o que aconteceu, tá? A história parece construída só para poder chocar, tem pouco ali de desenvolvimento dos personagens, os diálogos são muito fracos, eu não consegui me conectar nem com a protagonista, nem com nenhum dos três homens da trama, então assim, não gostei, tá? Não recomendo a leitura. E tem também agora o livro Pessoas Normais, que a gente leu com o clube, e foi uma decepção muito grande do semestre pra mim, porque eu acho que eu fui com muita expectativa, tá? Eu achei que eu ia encontrar nesse livro aqui um drama muito íntimo, muito bem escrito, com um personagem intenso, uma coisa mais silenciosa, mas o que eu encontrei aqui foi uma narrativa mais fria, uns personagens passivos, um relacionamento ali que me irritou do início ao fim, e sinceramente, um final que não me disse, assim, absolutamente nada, tá? E o pior é que quanto mais eu penso nesse livro, mais eu desgosto dele. Foi decepcionante, porque eu queria gostar, eu queria que ele me tocasse, até porque eu li com o clube, né, e ele simplesmente não funcionou pra mim. E sério, gente, é pior, porque quando eu terminei, quando eu fechei o livro, eu até achei ele razoável. Gostei mais ou menos, tá? Mas quanto mais tempo passa, mais eu penso nessa leitura, menos eu gosto dela. O pessoal do clube vai até achar estranho falando isso, mas, gente, hoje eu já penso que esse aqui não é um livro interessante. Sei lá, é bem fraca a narrativa dele. Então vamos para a próxima pergunta. O pior livro que eu li este ano. Então, gente, eu já falei pra vocês que as duas decepções desse primeiro semestre foram Credence e Pessoas Normais. E o pior livro pra mim foi Credence, tá? Assim, eu fiquei num dilema muito grande, porque Credence me prendeu na leitura, eu queria saber o que ia acontecer no final, porque a gente é um livro mais, uma escrita mais elétrica, sabe? Você não fica travado. Então, e Pessoas Normais já é uma escrita mais agarrada, não tinha vontade de voltar pra leitura, pra saber o que iria acontecer. Eu achei o livro mais parado. Então, se fosse por uma questão de gosto, eu realmente escolheria Credence como um livro ruim. Mas pensando na história de Pessoas Normais, eu acho que talvez esse livro romantize um pouquinho uma relação que é meio destrutiva. E apresenta isso como se fosse uma profundidade emocional, né. A escrita da autora pode ter o mérito dela, mas o que ela tá fazendo ali tá embalado em nada, né. Aí pra mim não tem como defender, tá. Então eu acho que a pior leitura, até porque eu só fiz leitura boa agora em 2025, vai ser Pessoas Normais, porque me decepcionou mais do que Credence, tá. Que Credence eu não consegui largar. Eu acho que vai ser isso. Se você me perguntar amanhã, eu posso ter mudado de ideia, tá? Posso ter pensado outra coisa de Pessoas Normais, mas por enquanto é isso. Saindo então desse clima meio deprê, falando só de leitura ruim, vamos para a parte boa, né? A sétima pergunta é: o livro que mais te surpreendeu esse ano? E pensando em surpreender, eu vou falar para vocês que este livro foi Rede de Sussurros, da Chandler Baker. Gente, eu fui para esse livro, fui para essa leitura, achando que seria mais um thriller corporativo ali, com pitadas de crítica feminista, o que já me interessava, claro, né? Mas o que eu encontrei aqui foi muito mais. Esse livro me pegou completamente desprevenida.
A narrativa é muito inteligente, vai alternando ali entre a história principal, com transcrições de entrevistas, quase como se a gente estivesse lendo um dossiê de um processo judicial, e isso vai criando uma tensão crescente que me prendeu do começo ao fim do livro, tá? Mas o mais surpreendente realmente foi o conteúdo mesmo. A forma como a autora expõe o sexismo institucionalizado, todas as microviolências do ambiente corporativo, todos os silêncios que as mulheres são forçadas, todos os acordos feitos ali à base de medo, tudo isso me tocou muito como mulher, como profissional, como leitora. É um livro que cresce na memória, ao contrário de pessoas normais, né? Porque quando eu terminei, eu precisei ficar alguns dias digerindo essa leitura. Então, quanto mais eu pensava, mais eu vi o quanto esse livro foi certeiro. Sem dúvida, essa foi a surpresa mais potente do ano pra mim até agora, tá? A 8ª pergunta é: novo autor favorito que você descobriu esse ano? Então, Fernando Scheller, né? Como vocês sabem, eu li O Amor Segundo Buenos Aires sem saber muito o que esperar e foi pra mim uma revelação. A escrita do Fernando, gente, vocês têm que ler. Tem uma delicadeza muito rara, um ritmo delicioso, um jeito de falar ali sobre o amor sem cair em clichê, sem precisar de nenhuma pirotecnia, nada muito diferente, tá? Ele escreve como quem estivesse ali observando, ele escreve com calma, com escuta, e eu me vi, gente, em muitos momentos daquele livro, nos olhares, nos desencontros, nas ausências. Eu fiquei muito curiosa para ler o próximo livro dele, eu quero acompanhar ali tudo que ele escrever, eu quero pesquisar um pouquinho mais sobre ele, né, porque eu nem conheço tanto a história dele, porque quando um autor acerta assim, gente, no primeiro encontro, a gente guarda esse autor com muito carinho, e eu preciso ler outras coisas dele para ver se ele vai continuar a me impressionar desse jeito, né. Vamos então para a 9ª pergunta, que é o livro que me fez chorar esse ano. E foi, claro, Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Não necessariamente chorar, tá, gente? Mas esse foi o livro que me desmontou. Não só no final, tá? Mas no processo todo. Porque a história da Estela, a forma como ela narra a sua vida, a violência que se repetiu, se renovou aqui de formas estruturais, toda essa tentativa de existir no mundo que tá insistindo em apagar sua própria voz, tudo isso me atingiu de uma maneira muito direta, tá? Eu gosto muito da escrita do Jefferson Tenório, eu acho que é uma escrita muito forte, mas nunca uma escrita fria, tá? É uma escrita que carrega muita dor, muita beleza ao mesmo tempo. E nesse livro ele criou uma protagonista que é impossível de esquecer. Foi uma leitura que doeu, mas valeu cada página, tá? E foi engraçado, porque na mesma época que a gente estava lendo Estela Sem Deus, a gente também leu O Olho Mais Azul. O Olho Mais Azul foi uma releitura pra mim, e no ano que eu li O Olho Mais Azul, este foi a minha melhor leitura do ano, né? E O Olho Mais Azul é um livro que me pega muito. Inclusive, se vocês me perguntarem, O Olho Mais Azul e Estela Sem Deus, qual é o melhor? O Olho Mais Azul é melhor do que Estela Sem Deus. Inclusive, eu acho que o Jefferson Tenório se inspirou muito na história da Toni Morrison para poder escrever. Mas, como eu já conhecia a história de O Olho Mais Azul, a história da Pécula aqui, eu não foi uma releitura muito interessante, a história continuou sendo boa e cresceu pra mim, em ponto de vista literário, tá? Cresceu pra mim, eu continuo gostando desse livro, mais ainda do que gostava antes, mas eu não senti tanta emoção, porque eu já sabia o que ia acontecer, tá? Estela Sem Deus, mesmo sendo muito inspirado em O Olho Mais Azul, tendo muita coisa parecida, inclusive, a, a história me pegou de um jeito diferente, tá? Toda a questão da violência, acho que também por se passar no Brasil, sabe? Pra gente saber que o que acontece ali acontece hoje ainda. Então eu acho que tem isso, né? Porque O Olho Mais Azul é um livro mais antigo, é um clássico, ele se passa num tempo que não é mais o nosso. Já Estela Sem Deus, ele se passa num tempo atual, né? Então eu acho que tem isso. Pegou muito na emoção por causa disso, tá? Mas é aquilo, gente. Os dois livros são muito bons, mas se você tiver que escolher um deles, leia O Olho Mais Azul, porque ele é realmente incrível. Mas se você puder ler os dois, leia os dois, porque os dois são sensacionais. Acho que deu pra resumir muito bem. A 10ª pergunta é o livro que me deixou mais feliz este ano. Então, eu tava precisando de uma leitura, uma fantasia leve, uma coisa mais gostosinha, daquelas que aquecem o coração, né? E eu encontrei isso aqui nesse livro, Hotel Magnifique. É uma fantasia um pouquinho mais juvenil, tá? Tem aquele toquezinho de magia misteriosa, tem personagens carismáticos, tem uma ambientação linda, tem um ritmo que flui muito bem. Eu me senti entrando num universo novo, bastante aconchegante, sem precisar lidar aqui com grandes traumas, com grandes complexidades, com grandes reflexões.
eu só curti essa viagem, tá? Às vezes eu acho que é disso que a gente precisa, um respiro ali, e esse livro foi o meu respiro nesse semestre, então por isso que eu fiquei feliz lendo ele, eu terminei ele satisfeita, tá? Pergunta número 11 é: quais livros você quer muito ler até o final do ano? E aí, milhões, né? David Copperfield, que eu já falei com vocês, que vai ser a nossa leitura do clube, e é a prioridade total, tá? Mas além disso, eu tô com um desejo mais amplo e bem pessoal. Eu quero muito ler mais dos livros que eu já tenho na minha estante. Eu não tenho uma lista fechada, não é sobre quantidade ou meta específica. Eu só quero abrir espaço para resgatar algumas leituras que eu deixei para depois, que ficaram encalhadas aqui e que elas merecem ser vividas. Sabe aqueles livros que a gente comprou com muito amor e depois foi deixando pra lá, foi ficando, foi fincando? Então, a minha meta nesse segundo semestre é reencontrar esses livros esquecidos. Eu acho que eu preciso dar uma remexida na minha estante, trazer à tona alguns sentimentos e alguns desejos da Ana dos anos passados, tá? Bom, gente, então é isso. Essa foi minha tag dos 50%, com tudo que eu li até agora em 2025. Teve leitura que virou amor eterno, teve decepção, que eu já tô tentando esquecer, tá? Teve choro, teve fantasia leve, teve livro que me tirou do chão. Foi um semestre muito variado, muito intenso. Eu tô muito feliz com tudo que eu consegui construir até agora, junto com aqui no canal, nos clubes, apesar de não estar conseguindo estar tão presente por aqui. Mas agora eu quero saber de vocês, tá? Qual foi a sua melhor leitura do ano até agora? Me conta aqui nos comentários. Sério, gente, por favor, comenta mesmo, porque eu sempre pego dica boa aqui com vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos leitores e, claro, dar aquela espiadinha aqui no vídeo original da tag lá no canal Geek Freak, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos dar honra e louvor a quem a gente tá pegando a ideia de conteúdo, né? Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Boa sorte. Tchau!